Bem, amados, para este serviço divino para a juventude, o nosso texto se encontra no livro de João, no capítulo 15, versículos de 9 a 11, e nos diz: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém. Bem, amados irmãos, principalmente aos amados jovens que hoje têm uma palavra direcionada para cada um de vocês, não podia deixar, primeiramente, de expressar a minha alegria de poder ser o portador dessa palavra. O amado Deus tem nos escolhido para poder trazer para vocês, para o vosso coração, aquilo que são os seus ensinamentos, aquilo que é o desejo dele para com cada um de nós, principalmente nesses momentos difíceis, nesses momentos em que nos encontramos afastados do altar temporariamente, não podemos vivenciar a Santa Ceia, e muitas vezes, amados irmãos, o Senhor tem uma certa forma de trabalhar, de nos ajudar, para que nós possamos alcançar então assim a Tua graça, alcançar os Teus conhecimentos, e tem nos dado essa ferramenta através da internet para podermos receber a Tua palavra, e o quão é importante essa palavra para cada um dos nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades, e por isso tenta supri-las da melhor forma possível, nos trazendo a palavra, nos trazendo o perdão. A cada domingo, a cada quarta-feira temos uma palavra fortalecedora, e hoje em especial o Senhor tem uma palavra para a juventude. E essa palavra, amados irmãos, se trata do sentimento maior que um cristão pode ter, porque é o sentimento que o Senhor Deus tem passado para cada um de nós. Nosso amado apóstolo, para este serviço divino, nos fala da expressão do amor de Deus. E ele relata também na palavra que não é só o amor de Deus para conosco, é porque Deus é o próprio amor. E por ele ser esse amor, amados, ele tenta passar essa mesma qualificação para cada um de nós. Ele tenta fazer com que nós também possamos ter esse sentimento no nosso coração. Por isso, um dia nos deu a oportunidade de recebermos o santo selamento. E no capítulo 5 de Romanos, no versículo 5, nos diz que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E para que nós possamos ter ciência do tamanho do sentimento que é o amor para um cristão, o Senhor tem colocado os seus mandamentos, a princípio, como uma lei, deu os 10 mandamentos, para que todos os teus filhos pudessem viver em comunhão, para que todos os teus filhos pudessem viver numa aliança, em união, mas com um sentimento de amor. Mas infelizmente nem todos conseguiu assimilar ou conseguiu colocar em prática esses 10 mandamentos, porque não é tarefa fácil para um ser humano cumprir esses 10 mandamentos, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ensinou. Então, para que os seus filhos pudessem ter entendimento real do que deveria fazer, Ele mandou com que eles o seguissem, com que eles enxergasse aquilo que era a sua vontade, que passasse a colocar em prática aquilo que era a vontade de Deus, que agisse segundo os seus ensinamentos. E hoje, amados, por graça, a cada serviço divino, o Senhor nos oferta uma palavra. A cada serviço divino é trazido para os nossos corações os ensinamentos que nós necessitamos para poder alcançar a condição de um bom filho de Deus,
para alcançar a condição de um dia podermos adentrar na glória de Deus. E para isso o Senhor tem nos ensinado a ficar obedientes àquilo que são os seus ensinamentos. E como nós dissemos, amados, infelizmente, nem sempre é tarefa fácil para o ser humano ter toda essa obediência, mas a graça de Deus continua sobre as nossas vidas. Então o que Ele fez? Enviou o teu Filho amado Jesus Cristo, para que Ele pudesse mostrar para nós como devem ser os atos do Filho de Deus. E Ele demonstrou todo o amor ao teu Filho, assim como também fez com que teu Filho vivesse em amor junto a Ele. E Jesus Cristo, quando chegou a essa terra para transmitir aquilo que era a vontade de Deus, a princípio, Ele ajuntou os seus discípulos para que pudesse dar a eles os ensinamentos de como deveria ser esse sentimento de amor. E para que eles pudessem ter um entendimento do que realmente é o amor, Jesus Cristo, através de uma parábola, ensinou a eles como deveria ser essas ações. Então aqui do versículo 1 até o versículo 8, Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, através, amados irmãos, de uma parábola da videira, para que eles tomassem conhecimento de como deve ser a comunhão entre o Senhor e seu Filho e o Senhor, e como deve ser a comunhão dos discípulos com Jesus Cristo, dos discípulos para com Deus. Tinha que ser algo bem entranhável, algo bem unido. Então, para isso, teria que ser uma comunhão real. Então, através desta parábola que diz, vamos ler para que possamos ter entendimento. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Agora, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. E para enfatizar esse ensinamento, amados irmãos, para que eles pudessem ter real entendimento de como estava a comunhão entranhável com Jesus Cristo, porque nós ouvimos que através da videira, amados irmãos, nós temos que estar em comunhão com Cristo, se quisermos frutificarmos, se quisermos dar bons frutos, temos que estar numa entranhável comunhão com Jesus Cristo, da mesma forma em que Jesus Cristo estava em comunhão com seu Pai, da mesma forma em que o amor entre ambos era mútuo. Também tem que ser um amor mútuo entre nós e Jesus Cristo. E ele enfatizou com a palavra do versículo 9: como o meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, amados irmãos, assim Jesus Cristo iniciou o seu ensinamento para os discípulos. E por que ele colocou justamente este sentimento de amor nesta comunhão, amados irmãos? Porque era a única maneira que foi encontrada para que o ser humano conseguisse colocar em prática aquilo que era a vontade de Deus. Então mandou com que nós colocássemos Deus num patamar superior, que amássemos a Deus sobre todas as coisas, mas que também tivesse esse mesmo sentimento pelo nosso próximo. E assim, amados irmãos, como Deus ama seu Filho,
o filho é o amado de seu pai. E desta mesma forma, amados irmãos, Jesus Cristo ama a cada um dos seus discípulos. Poderíamos pensar que isso seria algo difícil se acreditar, porque os discípulos não eram como Jesus Cristo. Eles não tinham a mesma perfeição. Eles, às vezes, não faziam a vontade do Pai como Jesus Cristo fazia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por cada um de nós. E é com este amor que Jesus Cristo se apresentou aos seus discípulos. E deu a eles os ensinamentos de que eles deveriam amar da mesma forma. Para que eles pudessem cumprir aquilo que era a vontade de Deus, eles tinham que colocar este sentimento em ação nas suas vidas. Teria que fazer transformar em atos aquilo que eles ouviam do Senhor. E teriam que demonstrar esse amor ao seu semelhante. Então, amados irmãos, o que Jesus Cristo quer de cada um de nós é que nós também tenhamos essas mesmas ações, que andamos segundo esses sentimentos. Nós sabemos, amados irmãos, não é fácil. Não é fácil para o ser humano estar sempre perfeito, assim como Jesus Cristo foi. Quantas vezes nós passamos por injustiças e, infelizmente, vem no nosso pensamento, vem na nossa cabeça pensamentos alheios àquilo que é a vontade de Deus, contra o nosso semelhante. Mas o Senhor tem nos ensinado que Ele nos perdoa. Tem nos ensinado que nós também devemos aprender a perdoar. E esse perdão, amados irmãos, cai dentro desse sentimento de amor. Nós só vamos conseguir ter essa totalidade como filhos de Deus se conseguirmos cumprir esses mandamentos. E principalmente esse mandamento do amor, que foi o que Jesus Cristo acrescentou nos 10 mandamentos para que o homem pudesse ter condição de conseguir colocar ele em prática no dia a dia, para que nós pudéssemos ter um sentimento real de um filho de Deus. Então, amada juventude, o que o Senhor quer de cada um de nós hoje é que nós cresçamos com esse sentimento. E, de acordo com o nosso texto, amados irmãos, a palavra de Deus é que vai dar a nós essa condição de podermos alcançar essa condição de poder amar o próximo sem restrição. Mas para isso, amados, temos que ter acesso à palavra. Por isso o Senhor, de uma forma brilhante, nos dá essa condição de hoje. Mesmo com todas as portas das igrejas fechadas, nós temos a condição de ouvir a Tua palavra, de ouvir os Teus ensinamentos. Então, amados irmãos, nós temos que guardar esses mandamentos no nosso coração. Isso é essencial para a nossa vida de fé. É essencial para que nós possamos alcançar a nossa salvação. É essencial, amados irmãos, para que nós tenhamos um bom relacionamento com as pessoas que nos cercam, principalmente com os nossos irmãos, principalmente com aqueles que vivem a nossa mesma fé, que têm o desejo de ter esse sentimento no coração. Então, amados irmãos, nós temos que nos capacitarmos uns aos outros. E isso muitas vezes é com uma palavra de conforto, uma palavra de amor, um ato, um sentimento real. E isso tem que estar explícito no nosso dia a dia. Nós temos que demonstrar essa qualidade de filho de Deus. Temos que demonstrar essa condição de poder amar. E Jesus Cristo disse, amados irmãos, que para que os discípulos pudessem ter uma grande alegria, como diz no final do nosso texto, eles tinham que aprender a ter este sentimento de amor. E hoje conosco não é diferente. Hoje somos nós os discípulos do Senhor. Somos nós que hoje recebemos esse mesmo ensinamento. Essa parábola da videira também serve para nós hoje. Nós temos que estar atados ao ministério de apóstolos, temos que estar atados a Jesus Cristo, temos que permitir que os dons do Espírito Santo que foram colocados em nosso coração tenham ações nas nossas vidas. Porque dentro desses dons, amados irmãos, está o dom do amor. E nós não fomos selados simplesmente para nos tornarmos cristãos novos apostólicos. Nós somos selados para termos os dons do Santo Espírito no nosso coração. Recebemos o santo selamento
para que nós pudéssemos ter condição de praticar aquilo que é o ensinamento do Senhor. Então nós agora temos que guardar esses mandamentos. Temos que permitir que aquele amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo realmente faça parte da nossa vida. Realmente que ele tenha ação nas nossas tarefas do dia a dia. Que realmente ele seja o condutor da nossa vida, tanto a espiritual quanto a vida natural. Para que nós possamos, então, assim ser uma ajuda para também as pessoas que nos cercam. Para que nós também possamos levar às outras pessoas essa condição de encontrar esse caminho que o Senhor tem traçado para nós. Amados jovens, vocês são, como dissemos, o futuro da igreja. E lá na frente, o Senhor também dependerá do trabalho de vocês para continuar trazendo novas almas, para que possa ser alcançada aquela que ainda falta para o retorno de Cristo, se é que ainda falta. Nosso apóstolo maior, na última vez que esteve por aqui, disse que a obra de Deus já está completa, perfeita. Mas assim mesmo nós temos que continuar com essa nossa tarefa, de divulgar o Evangelho, de levar o amor, de levar a alegria, de levar a paz, de levar um conforto para as pessoas que nos cercam. E vejam bem, amados irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitas vezes as pessoas pensam que ir à igreja é coisa para velhos, porque já viveram a sua vida e agora tem que se precaver daquilo que está por vir. Mas não, amados irmãos, a palavra é justamente para a juventude. O testemunho de um jovem pode valer muito para muitas almas alcançar a graça de Deus. Então que essa palavra possa se achegar aos vossos corações, que ela realmente possa encontrar a condição de fazer com que nós possamos ser pessoas melhores, principalmente como filhos de Deus, capazes de poder levar o Evangelho, capazes de poder falar daquilo que somos, de não esconder essa nossa condição de filho de Deus. E os jovens não precisam se vergonhar de ser filho de Deus, isso tem que ser uma alegria. E se nós conseguirmos, amados irmãos, colocar esses mandamentos do Senhor em prática, aí a nossa alegria será total. Então que a juventude também possa alcançar essa condição. E que todos nós que estamos ouvindo essa palavra, que ela possa realmente ter condição de fazer com que nós sejamos aqueles filhos de Deus que levam o amor no coração para que a nossa alegria seja total. E imagine, amados irmãos, o quão será a nossa alegria no dia que o Senhor vier na glória e nós ouvirmos dele: sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Acredito que todos nós queremos ouvir essa frase, para podermos adentrar na glória de Deus e passar uma eternidade ao seu lado. E que os nossos jovens possam vivenciar sempre esta alegria no coração. Somos os filhos de Deus e está reservado para nós a coroa da vida eterna. E que todos nós possamos alcançá-la. Amém.